sejam todos bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. Desta vez, nós estamos a entrar para uma série de conversas sobre o tema cristão e o trabalho. Durante esta série, nós teremos a trazer vários episódios com vários convidados especiais a falarem de alguns temas específicos e muito importantes na área de trabalho. E hoje nós recebemos uma convidada super especial para falarmos do nosso primeiro tema, que é educação. Bem-vinda, Moira, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Neima. É um prazer estar aqui, como sempre, a servir, a fazer alguma coisa para ajudar e para edificar a sociedade. Que bom. Então, a Moira tem uma experiência vasta na área de educação e nós queríamos tê-la conosco para falarmos um pouco mais sobre este tema que é muito importante, não somente na ótica cristã, mas principalmente para a nossa nação, para a nossa sociedade. Antes de nós nos aprofundarmos neste tema, nós não temos como não falar de educação. Então, Moira, o que é educação? Bem, educação é um processo de desenvolvimento do indivíduo que visa ajudar esse indivíduo a adquirir conhecimento, habilidades e valores que vão transformá-lo de forma holística Uhum. para estar apto a servir a uma sociedade. Então, numa linguagem simples, o que diríamos? Vamos lá tentar. É um pouco complicado Uhum, dizer a educação numa linguagem simples. Ok. É o processo de adquirir uhum, conhecimento para poder aplicar esse conhecimento num contexto social ou uhum, numa sociedade. Mas não é apenas conhecimento, são uhum. também habilidades, Verdade. são também valores, que é aquela questão do saber ser, saber estar, a ética, a moral. Então, é todo esse conjunto. Uau, isso é muito interessante e eu fiz esta pergunta porque muitas vezes não pensamos na educação desta forma, como um processo de aquisição de conhecimento, um preparo e sempre termina com a saber, o uso sábio do conhecimento que nós temos. Uhum. Uma curiosidade antes de nós passarmos para os outros pontos da nossa conversa. Por que a educação é uma área interessante para ti? Sempre foi o teu sonho trabalhar com educação ou foi algo que foi uma paixão que foi nascendo ao longo do tempo? Bem, ah, nunca sonhei em ser professora. Uhum, Literalmente, nunca sonhei em ser professora. Eu queria ser arquiteta, porém, quando eu terminei o meu ensino secundário, segui a secção de Ciências com Desenho, concorri para a faculdade, não consegui admitir. Então, eu entrei em uma consagração de 21 dias, uhum. em que eu dizia para Deus: eu não quero ficar em casa. Preciso fazer alguma coisa, mas pronto, para quem acaba de sair do ensino secundário não sabe o que exatamente ia Exatamente. fazer. E no finalzinho, faltando 1 ou 2 dias da minha consagração, eu recebi uma chamada de alguém, uma tia muito especial, e ela perguntou-me: que tal? Gostas de química? Tens dificuldades? Eu conheço alguém que precisa de explicação de Uhum. química. Disse, olha, química para mim é uma coisa muito simples. Então, pronto, fui lá, comecei esse desafio com o meu primeiro aluno em 2016 e foi uma bênção. Eu me apaixonei por esta questão de dar aulas, de ensinar, porque eu via que, prontos, o meu aluno conseguia compreender os conteúdos e ele às vezes voltava da escola e dizia, sabes, deverias ter minha professora de química na Uhum. escola e tudo mais. Os meus colegas iam ficar muito felizes e pronto, acendeu aquela lanterna, a chave virou, como se costuma dizer. E pronto, no ano seguinte eu fui ao Instituto de Formação de Professores para poder me formar e foi crescendo Uhum. aquela chama por educação. Não podemos dizer que parcialmente começou como uma necessidade, mas essa necessidade foi uma porta aberta, uma oportunidade para tu te descobrires Uhum, no mundo da educação. com certeza. Uma outra questão, por que ainda estás na educação? Né? Porque nós também podemos ver algumas pessoas que começam por necessidade, algumas até permanecem conformadas por isso, mas não existe uma paixão. Uhum.
O que é que te motiva a permanecer na educação até hoje? É uma pergunta muito interessante, porque, como muita gente que eu conheço costuma dizer, eu preciso de ter um trabalho fixo, Uhum, de ter estabilidade financeira. É o que eu vejo. Muitos professores que estão na educação porque é uma porta fácil uhum. de acessar, é um lugar fácil de poder entrar e arranjar emprego. Porém, para mim, educação é a base de uma É sociedade. verdade. Eu amo o meu trabalho Uhum. e não existe nada que me alegre mais do que no final do dia eu olhar para os progressos que os meus alunos fazem e dizer: prontos, o meu dever foi cumprido. Amém. Yeah, isso é muito bonito. E é por isso que nós trouxemos a Moira hoje, porque nós queríamos trazer pessoas que não só estão numa área específica e conhecem a Jesus, mas têm paixão pelo que fazem, porque é muito mais fácil de falar com propriedade, de ter uma visão mais ampla sobre a educação, não dentro de uma caixinha. Entrando para o nosso tema de hoje, né, que tem a ver com uma educação que edifica. Tive que fazer algumas pesquisas sobre isso, né, para podermos ter uma conversa um pouco mais profunda. E li e também vi alguns conteúdos que falam um pouco sobre uma educação clássica e uma educação moderna. Então, eu queria que partilhasse conosco a visão sobre a educação clássica e a educação moderna. O que é isso? São termos muitas vezes novos para nós que estamos deste lado. Eu, por acaso, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas talvez seja como, não sei, no meio da educação, de professores, de docentes, talvez sejam termos conhecidos, mas para aqueles que estão a assistir-nos, o que é uma educação clássica e qual é a diferença entre a educação clássica e a educação moderna? Pronto. É uma pergunta bem complexa e muito Uhum, interessante de estar aqui a explicar. Na verdade, são modelos. Educação clássica é um modelo de educação que é baseado na, no ensino ou na transmissão de conhecimento, ahm, não só teológico, não só como é que podemos dizer? Não só do conhecimento científico, uhum, é uma educação que está baseada na construção holística de um indivíduo. uhum, Ou seja, a educação clássica ela está dividida em duas áreas extremamente importantes, que são o trivium e o quadrivium. O trivium, basicamente, é a educação, ou melhor, é a parte da educação clássica que visa munir o indivíduo de conhecimentos relacionados com a dialética, uhum, com a gramática. Então, estes aspectos ajudam o indivíduo a compreender ou a descodificar as palavras, ok. a entender como é que uma palavra, qual é o significado, entender os contornos de uma Uhum, palavra, descodificar uma frase, para poder, de forma mais precisa, se expressar numa sociedade, poder estar envolvido em debates. Então, esta é a primeira parte da educação clássica, porque ela está dividida em duas, não é? Então, a segunda parte, que é o quadrivium, é a área da educação ou a parte da educação clássica que visa munir o indivíduo de conhecimentos da aritmética, da matemática, da geométrica, uhum, astrologia e tudo mais, porque tem-se na educação clássica que o indivíduo não é simplesmente um ser que deve aprender conteúdos científicos apenas, mas ele precisa de aprender conteúdos que vão fazer com que este mesmo indivíduo seja capaz de analisar tudo o que está a acontecer à sua volta e criar soluções. ok. Então poderíamos dizer que a educação clássica cria pensadores, olhando para esta definição, para este conceito que está a trazer. Literalmente. Hum, Literalmente, e só um detalhe: a educação clássica também prioriza a questão familiar. hum, Então, na educação clássica, a família é o primeiro pilar da educação. Então, diferente da educação moderna.
não vou dizer que existe melhor ou pior, porque cada uma das duas áreas da educação tem seus aspectos positivos. E para não haver aquela questão de, então eu prefiro a educação clássica ou eu prefiro a Educação educação moderna, moderna. porque nós estamos numa sociedade que tem evoluído de tempos em tempos. E eu costumo sempre dizer que a combinação das duas áreas de educação são muito funcionais para a construção de uma sociedade. Claro que existe aquela questão de Certo. analisar os contextos para poder melhor aplicar cada um dessas áreas de educação. No entanto, a educação moderna é uma educação que está, ou melhor, que foi introduzida no sentido de munir o indivíduo de capacidades para poder servir numa área específica. No caso, ahm, antigamente a classe operária, ou melhor, as fábricas, o Uhum. índice de fábricas foi aumentando, então havia falta de pessoal para trabalhar nas fábricas. Por isso é que a educação clássica foi introduzida ou melhor, foi trocada ou Uhum. abolida no sentido de criar uma educação moderna que visa munir o indivíduo de competências para poder trabalhar em uma área específica. Ok. Ainda pegando nesse ponto, uma pergunta que veio para minha cabeça também. Será que esta ramificação da educação, que é a moderna, ela não impede o indivíduo de ter um pensamento crítico acerca das coisas? Porque estamos a dizer que estamos a munir a pessoa para um conhecimento específico, para saber fazer uma coisa específica. Então, estaríamos a dizer, em outras palavras, que estamos a criar um indivíduo que estará a viver dentro de uma caixa, com um pensamento dentro da caixa. Então, nós teremos a criar, a munir indivíduos que não têm um pensamento crítico, além fronteiras sobre os diversos assuntos. Bem, pode-se dizer que sim e não ao Uhum. mesmo tempo, porque tudo depende deste indivíduo. Apesar de existir educação para orientar o indivíduo, esse indivíduo também precisa ter dentro de si o desejo de querer seguir a orientação ou o desejo de querer fazer mais do que lhe é instruído. Ok. No entanto, pode-se dizer que sim, a educação moderna limita o indivíduo a ser uma pessoa que simplesmente aprende aquilo que lhe é proposto e não vai mais além, porque não cria, como é que vou dizer, formas de dar conhecimento não só de uma área Uhum. específica. No caso, na educação clássica, a educação, ou melhor, não era dividida em disciplinas. Sim. Não havia essa questão de, agora vamos estudar disciplina X, agora vamos estudar disciplina Y e Z. No entanto, na educação moderna, há esta questão da divisão de disciplinas. Ok. Porém, existem várias teorias, vários pensadores, vários estudiosos que, falam da questão da interdisciplinaridade, que é Uhum. que uma disciplina Complementa a complementa outra. a outra. Só que como é que é? Na forma em que se é transmitido esse conhecimento, não se ensina exatamente àquela criança como é que existe essa Uhum. interdisciplinaridade. Ou aquele estudante, aquele aluno, o que é exatamente a questão da interdisciplinaridade? Isso é uma informação que fica basicamente lá guardada, porque não Ninguém é sabe, isso sim. que se pretende transmitir na educação moderna. A educação moderna está simplesmente focada em ensinar ao indivíduo esta disciplina para ele poder aplicar este conteúdo específico nesta área de atuação. Então, poderíamos dizer de forma provocativa que quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, no Uhum, agora, talvez essa seja a razão de nós termos muitos indivíduos com conhecimento limitado. Não estamos a falar só de conhecimento científico, mas até coisas básicas, cultura geral, a história básica. Não há conhecimento. Nós só estamos a ver pessoas que são formadas em uma determinada área e tu fazes uma pergunta um pouquinho fora da área. Pode não ser grande coisa, mas uma pergunta que tem a ver com cultura geral e a pessoa literalmente não sabe. Claro,
como a Amora esteve a dizer, existe um momento da vida em que o indivíduo também tem que se predispor a abrir o seu horizonte, mas percebemos também que é um problema da base. Em termos específicos do nosso país, tu consegues ver uma diferença nos indivíduos que nós temos hoje no mercado de trabalho e antigamente, tanto em termos de estudantes como também em termos de professores? Porque uma coisa muito interessante, nós estamos a conversar, eu e a Amor estamos a conversar um bocadinho antes do podcast, e eu estava a partilhar que uma coisa que eu percebi enquanto eu estava na minha jornada acadêmica era que existiam professores que só estavam lá para te ensinar a ser uma coisa. Muitas vezes até nem sequer ensinavam. Era como se fosse um desafio. Não havia uma partilha de conhecimento ah, que fosse que tivesse valor e que também me motivasse a pensar um pouco mais fora da caixa, né? Então, o que tu vês que existe uma diferença da educação, do ensino no passado, tanto nas escolas primárias, secundárias, nas universidades e atualmente nesses últimos anos, consegues ver alguma diferença no conteúdo e na qualidade dos profissionais que nós temos hoje? Bem, eu não tenho assim muita propriedade para Uhum, falar sobre isso, então vou ser bem breve e não vou dar muitos argumentos, ok. porque é preciso se fazer um estudo Uhum, de forma muito detalhada, mas de uma forma geral, posso dizer que sim, existe muita diferença. Quando eu converso ou conversava com os meus avós, ainda criança, tem conteúdos que eles já aprendiam que nós hoje não aprendemos. A matemática que eles aprendiam uhum, antes é diferente da matemática que nós aprendemos hoje. Eles têm uma forma de fazer cálculos que é diferente da nossa. Eles fazem cálculos mais rápidos, enquanto éramos basicamente obrigados a decorar uma uhum, tabuada. Então é mais de cor do que o aprendizado em si. ok. Por isso é que vamos ver alguns alunos que não conseguem resolver uma conta simples porque perguntas para ele fora da sala de aula, "Ahn, que tal? O que é que aprendeste hoje?" Não consegue dizer o que é que aprendeu, porque não foram usadas ou metodologias Uhum. apropriadas para que engajassem aquele aluno no aprendizado. Enquanto que na época. Desculpa, corta. Não podes continuar, vai cortar. Meu Deus. Yeah. Um, Podes voltar a fazer a pergunta? Sim, sim. Se consegues ver a diferença na qualidade dos profissionais hoje, ou mesmo dos estudantes que nós temos na faculdade em relação aos anos passados. Nós estamos a falar talvez de 1800, 1980, 70, 90, Uhum. porque nós vimos uma divisão na nossa geração. E no que tu vês, nas conversas que tu tens de profissionais, até tu consegues ver que há essa diferença, há um conhecimento específico e a pessoa só está naquela bola do conhecimento que ela tem, nada mais além daquilo. Uhum. Não só em termos de estudantis, mas também de professores que nós temos hoje, a qualidade dos professores que temos hoje. Bem, como eu disse, né? Essa área eu não sou Uhum, profissional, não posso falar assim com tanta propriedade, mas existe sim uma diferença do ensino anterior, do ensino hoje. Vemos que anteriormente os professores estavam focados em alcançar os objetivos, no uhum, caso, fazer com que os alunos verdadeiramente aprendessem e focassem naquilo que era lhes proposto. Enquanto que hoje Existe um grupo de professores que realmente estão engajados, que verdadeiramente amam a sua profissão e garantem com que o aluno saia da sala de aula com conhecimento, uhum, ou enquanto os objetivos propostos para aquela aula foram verdadeiramente alcançados. E existe um grupo de professores que está lá porque, prontos, quer o salário de cada Não, dia, foi para lá, a aula que deu há 2, 3 anos atrás é a mesma aula que ele vai dar hoje. O mesmo plano que ele utilizou naquela época é o mesmo plano que vai usar agora. Não altera nada e é só uma repetição, porque não quer fazer um plano novo, não quer fazer pesquisas, não quer investigar, não quer estudar o ambiente de sala de uhum. aula. Então,
existe sim essa discrepância de ensino. Isso é muito interessante porque enquanto estavas a falar, eu lembrei-me das fichas da faculdade, que tu às vezes encontras ali que as fichas foram elaboradas 10 anos atrás, 5 anos atrás. É literalmente a mesma coisa. Então, isso também mostra uma falta de zelo, de compromisso da parte do professor. E, por exemplo, para alunos que vamos dizer são mais espertos, eles já conhecem a ficha, já têm a resolução, já está tudo pronto. Então, é uma questão só decorativa, de memorização das matérias, dos testes e terminar por aí. Uhum. Nós recebemos algumas questões, né? Que também queríamos que a Moira nos ajudasse a responder. E uma delas é sobre os métodos que nós utilizamos para a educação aqui no nosso país. Se achas que existem métodos que são mais eficazes ou os menos eficazes? E quais são os métodos mais comuns que tu consegues ver que são usados aqui no nosso país? Bem, são vários os métodos de ensino e é um pouco complicado dizer qual é o mais eficaz, qual é o menos eficaz, porque tudo depende do ambiente em que tu estás, da aula em que tu vais trabalhar, porque cada tema é um tema. No entanto, é preciso haver a capacidade de o professor ser dinâmico o suficiente para implementar a metodologia ou a combinação de metodologias que sejam funcionais para uma determinada aula. Porém, temos o método expositivo, temos pergunta e resposta, temos pesquisa, tem vários tipos de Uhum. método. Então, desde que o professor saiba como é que vai utilizar o método para ensinar os seus alunos e que esses alunos possam compreender, todos os métodos são funcionais. Mas nesse caso, por exemplo, nós precisaríamos ter um conhecimento sobre os nossos alunos para saber que método devemos aplicar. Com certeza. Existe uma terminologia que a gente utiliza na educação chamada Learning Styles. O Learning Style basicamente são formas de aprendizagem e o Learning Style ajuda-nos a entender como é que os nossos alunos ou como é que nós podemos diversificar as metodologias de ensino para os nossos alunos. No caso, o Learning Style fala de alunos que aprendem de forma visual, alunos que aprendem de forma auditiva, alunos que aprendem de forma, ah, não sei se disse visual ou Ah, audiovisual. visual, Visual, sim. auditiva, Auditiva, visual. audiovisual. Então, tem aqueles alunos que aprendem de forma táctil, no caso, fazendo determinadas tarefas físicas. Então, tem vários learning styles. Ok. Então, é preciso a gente conhecer os nossos alunos para entender. Olha, vamos lá ver que 50% da minha turma, por exemplo, os alunos lá são mais auditivos, mas tem 20% dos alunos que são visuais. Então, tem 10% dos alunos que são que aprendem de forma tátil e 20% dos alunos que são somente visuais. Então, Uhum. é preciso a gente criar uma estratégia para garantir que cada um desses alunos que aprende de formas diferentes consiga compreender a nossa matéria. Ok. Pode ser em forma de canção, pode ser em forma de uma atividade prática. Por exemplo, existe nas ciências naturais, é muito mais prático implementar a forma tátil, visual e audiovisual. Uhum. No caso, vamos imaginar que eu queira falar sobre plantas. Eu quero abordar o assunto de plantas, então, como é que eu posso falar deste assunto de forma visual? Eu posso trazer uma planta para a sala de aulas, para os alunos poderem ver que planta é isto. Uhum. Então, as partes da planta são essas. Enquanto eu trago a planta, vou falando que esta é a planta, estas são as partes da planta. Eu chamo aqueles que precisam de pegar ou faço uma escala de cada um dos alunos para eles poderem tocar na planta, tocarem na planta enquanto dizem qual é o nome, enquanto vão indicando as partes de cada planta. Então, é preciso a gente abordar ou incluir diferentes metodologias numa só aula, porque se a gente utiliza só um método, pode falhar. Para alguns. Uma parte pode compreender e a outra parte não compreender. Por isso é que é preciso haver sempre uma combinação de metodologias com base no ambiente de sala de aula que tu tens. Hum,
A Moira é muito experiente nas aulas com as crianças. Se eu estiver a falhar, podes corrigir. É um aprendizado diário. Sim, ela gosta muito de crianças e isso me leva para um outro ponto que eu acho que é muito importante. Nós falamos que a educação começa com as crianças. Antes de entrarmos para alguns pontos mais profundos da tua experiência pessoal com as crianças na parte da educação, quando tu olhas para o nosso sistema educacional, para aquilo que o governo dá em termos de educação, nós estamos nem sequer a falar necessariamente das escolas privadas, mas das escolas públicas, o currículo, o preparo dos professores, dos alunos, no teu ponto de vista, vamos falar do nosso ponto de vista, né? Segundo aquilo que nós estamos a analisar, tu achas que estão a ser criados, as pessoas estão a ser criadas de uma forma, vamos dizer, errada, ou o sistema educacional é um sistema pobre em termos de ensino, olhando para o nosso país e olhando para aquilo que nós estamos a ver de forma real, né? É a nossa opinião, é o que nós estamos a dizer, é a nossa opinião. Quando tu olhas a base da educação pública, o que nós estamos a receber e o que os professores estão a dar e até a própria formação dos professores. Será que nós não temos um sistema educacional pobre comparando aos outros países até e aos outros profissionais? Bem, pode-se dizer que sim, não é? E também pode-se dizer que não, porque, como eu disse anteriormente, tudo depende muito do indivíduo que está a ser treinado, do indivíduo que está a ser instruído. As formações ou os institutos de formação, as escolas de formação de professores, têm conteúdos específicos para poder disponibilizar para os alunos ou para os formandos. No entanto, é preciso que este formando, este futuro professor, vá ou percorra mais do que lhe é proposto para poder crescer em conhecimento, para poder ser uma pessoa ou um professor que vai poder dar a estes alunos mais do que lhe é instruído a dar. Porque é preciso que a gente entenda que numa formação ou num centro de formação nós não vamos aprender tudo, mas parte de nós. Nós é que temos que entender que, olha, eu aprendi isto, mas existe mais. E que tal se eu souber este mais? Eu enriqueço como pessoa e melhoro as minhas habilidades como professor. Então, é preciso clarificar isso. Por isso, não vou dizer que hum, há uma falha específica na questão da formação dos professores. Eu vou dizer que o currículo ou o sistema foi desenhado de uma forma, mas é possível que nós percorramos mais do que aquele caminho que foi nos proposto. Mas será que o currículo, né? De forma muito objetiva e com resultados, porque o que nós vemos é que nós estamos a ir para uma linha de declínio. Ok, podemos não culpar os professores, mas nós estamos a ver um sistema repetitivo com muitas falhas. Claro, nós estamos lá dentro, mas conseguimos ver os resultados. Eu vou usar um termo bíblico, nome, só para tentar trazer o que eu estou a dizer. A Bíblia diz que pelos frutos sereis conhecidos. Eu não vou aplicar só isso em termos espirituais, mas em termos práticos. Os frutos que nós estamos a ver das nossas crianças, dos nossos adultos, né? Na minha perspectiva, não são bons. Não são bons. Tipo, a educação não está boa. E neste caso, eu não estou a falar só de. Estamos a falar só dos professores e dos alunos, mas também das condições que o governo cria para a própria educação. Então, É, Moira, vamos deixar a Moira educadora, a Moira como pessoa, com todo o conhecimento que tem. prontos. Eu não queria ter que responder a isso, por isso eu estava a dar aquelas voltas todas, porque eu não quero indicar culpados. Mas sim, há uma falha inegociável na nossa educação, no nosso sistema educacional, há uma falha na própria estrutura escolar, há uma falha na questão das condições preparadas para este aluno ou este indivíduo ir para Sim. ir aprender. Há uma falha Uhum. e é uma falha muito
que eu posso dizer é uma falha complexa, porque não é apenas um aspecto, são vários os aspectos. É aquilo que se fala que a criança vai à escola, volta para casa, não sabe o que aprendeu e sabe ler, uma parte sabe ler, outra parte não sabe ler, então, porque existe falha. Então, temos crianças que vão à escola, mas continuam sendo analfabetas. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, porque nós agora estamos no momento em que estamos a lutar muito contra isso, estamos a fazer eventos, promover a educação e temos mais pessoas dentro das nossas escolas, das universidades, mas parece que só são números, né? Porque temos pessoas que foram alfabetizadas, mas no final do dia não conseguem pensar por si próprias. Então só estamos a ter números dentro das escolas, dentro das faculdades, mas não há nenhum conteúdo. Então esta é uma questão muito importante que a Moira trouxe, mas também eu queria falar de um outro tópico. De quem é a responsabilidade de educar? Porque quando nós falamos de educação, nós encontramos vários agentes. Estamos a falar dos pais, estamos a falar do governo, estamos a falar dos próprios professores. Vamos falar, neste caso, da fase inicial da educação. Tu que trabalhas muito com crianças, porque ainda elas não são autônomas, né? Em termos de ter o desejo, a motivação, precisam de um estímulo. De quem é a responsabilidade? Ou até onde vai a responsabilidade de cada agente na educação? Bem, dizer que a responsabilidade é mútua. É dos pais, em primeiro lugar, dos professores ou da comunidade escolar, do governo e da sociedade como um todo. Porque nós somos. Tudo isso, todos esses agentes estão interligados. A criança está afeta em um lar ou em uma casa que tem, seja ahm, uma mãe solteira, ou um pai solteiro, ou pai e mãe, avô e tio. Então, está inserido dentro de um lar. Uhum. Então, a primeira responsabilidade é destas pessoas do lar. Porque nós não podemos simplesmente tirar a criança e dizer, a criança vai para a escola e vai Uhum. aprender. É em casa que a criança aprende a respeitar o próximo. É em casa que a criança aprende a limpar o espaço em que está. É em casa em que a criança aprende a ouvir, a obedecer, a andar em determinados caminhos, a saber que existe limite. É em casa que a criança aprende diferentes valores. Depois, esta criança é tirada, ou melhor, sai por alguns períodos de casa para uma escola. Uhum. Na escola é um lugar que tem regras. Se esta criança já sai de casa sem entender o que são regras, vai pensar que a escola é um lugar para fazer e desfazer. Não vai respeitar a autoridade que é o professor. Então, a educação começa em casa. O professor tem outras áreas para além dos valores éticos e morais, das habilidades táteis, das habilidades visuais que esse professor vai ensinar para a criança. Uhum. Tem também a questão dos conteúdos acadêmicos, Uhum. né, que vai transmitir para esta criança. Então, o professor tem uma tarefa em cada uma destas áreas, porque eu, como professor, não posso dizer que eu só vou ensinar conteúdos acadêmicos para a criança. Não é verdade. Não é esse o foco da educação. Educação é um termo que engloba dentro de si vários outros termos ou várias áreas. Então não posso dizer que eu só vou ensinar matemática porque eu sou professor de matemática. Está errado. Uhum. Se uma criança em sala de aula faz alguma coisa que não está certa, é responsabilidade do professor ensinar que, olha, aqui nós não fazemos isto. Ok. Na sociedade, nós não fazemos isto. Temos que fazer desta forma. Temos que agir por este caminho, Uhum. porque este caminho vai te levar a esta consequência. Então, segue este caminho, porque quando tu seguires este caminho, tu vais ter este e aquele resultado. Ok. É também responsabilidade do professor. Uhum. Então,
É responsabilidade também do governo, porque o currículo é desenhado. Pelo governo. Exato. Então, o professor recebe Uhum. o currículo, recebe o plano curricular, tem sim a capacidade de adaptar isto e aquilo para poder melhor servir os seus alunos, mas é uma responsabilidade mútua. Mútua. Sim. Uma coisa também que eu queria talvez deixar claro antes de tocarmos nos últimos pontos, é que nós estamos a falar da educação de forma geral, porque é importante entendermos que não é só educação cristã, existe uma base, e a base é para todos, não necessariamente para uns que são cristãos e outros que não são cristãos. E neste caso, olhando para esse aspecto e para tocarmos nos outros pontos, a Moira é cristã, a Moira é educadora. Como um cristão pode integrar os seus valores, e usá-los de forma edificante dentro do seu setor educativo? Porque nós não estamos a falar de chegar lá, um evangelismo, eu sou cristão, não sei o quê, mas estamos a falar de integridade, posicionamento, ética e moral. Então, como cristã e educadora, o que tu dirias para os outros professores que são cristãos, mas talvez não exerçam a sua profissão da forma como deveriam exercer, né? Porque a Bíblia também nos diz que nós devemos servir aos homens como se de Deus se tratasse, mas muitas vezes também não vemos isso no setor de trabalho. Então, o quão importante é, como cristã, trazer uma educação que edifica. Bem, primeiro, né, dizer que é uma honra poder ser alguém que transmite conhecimento. Uhum. Porque não existe nada melhor do que saber que alguém melhorou ou cresceu em uma determinada área porque tu foste alguém que colocou água ali naquela planta, Uhum. que tu regaste. Dizer que na educação não é diferente, só que é preciso que a gente entenda que cada aluno vem de uma família e que essa família tem seus próprios valores. Tem alunos que são muçulmanos, tem alunos que os pais são budistas, então tu não podes simplesmente chegar em sala de aula e dizer: "Ah, porque a Bíblia diz que tal coisa, tal coisa, tal coisa", porque isso é até ofensivo Uhum. para a religião e é preciso nós respeitarmos a religião de cada uma daquelas crianças. Uma das coisas que eu digo que é possível fazer é incutir valores bíblicos de forma sutil. Em que sentido? A Bíblia nos ensina a amar e a respeitar. Eu não preciso dizer que Deus disse que nós temos que amar, que respeitar. Não. Aconteceu uma briga entre os colegas ou uma discussão qualquer. É possível o professor chegar lá. Olá, por que vocês estão a discutir? O que é que se passa? Ouvir ambas as partes e depois dizer: olha, nós estamos numa comunidade, nós estamos dentro de uma sala de aulas, estamos a conviver todos os dias e nós temos que respeitar um ao outro, temos que amar um ao outro, vamos pedir desculpas. Não voltem a fazer isto, andem por este caminho. Uhum. Então, são pequenas coisas que fazem toda a diferença, que manifestam aquilo que é o nosso dever como cristãos, de ser sal e luz. Não é necessariamente ir pregar o evangelho dentro do nosso local de trabalho. Não é necessariamente isso. As nossas atitudes, a forma como nós vivemos, vai fazer com que haja uma curiosidade, com que haja um interesse. E caso haja abertura, aí sim é que a gente vai lá e desbrava a mata. Mas pequenas coisas fazem toda a diferença. Então é isso mesmo que a Moira esteve a explicar. Infelizmente estamos no fim. Já? Sim, ai que triste. Mas é um ponto muito importante, né? Todos nós fomos chamados para ser sal. E isso também tem a ver com a utilidade em nós estarmos naquele lugar. Nós não estamos nos nossos setores de trabalho simplesmente para ser mais um. Em alguns casos, como esteve aqui a dizer, as pessoas pensam que eu tenho que estar no escritório ou na sala de aulas e começar a pregar. Mas é aquilo que a Moura esteve a partilhar aqui. O nosso testemunho, a nossa forma de ser, já é uma forma de pregação sobre o Evangelho. E Paulo também fala sobre isso, que nós somos uma carta aberta para todos lerem, escrita pelo Espírito Santo. Então, a nossa integridade não pode mudar, independentemente do lugar onde Deus nos
coloca. E queria que a Moira partilhasse últimos conselhos para todos que estão a assistir-nos, para os professores, por favor, para as pessoas que estão ligadas à educação, para os pais, porque também tocou um ponto muito importante. Infelizmente, vemos muito isso. Os pais deixam a responsabilidade de educação para o governo. Isso também se aplica dentro da igreja. Os pais também deixam a responsabilidade de educação bíblica para os professores da escola dominical. Então, gostaria que partilhasse alguns conselhos para esses pais, para esses futuros professores também que estão a ver-nos e para todos que estão a assistir-nos. Bem, dizer que não existe só um conselho, né? São vários conselhos que eu poderia dar, mas a única palavra que eu consigo pensar é em comprometimento. Amém. Como pais, quando nós assumimos a responsabilidade de trazer um filho ao mundo, nós temos que nos comprometer com esse filho, com esta criança. Porque se nós não nos comprometermos com esta criança, vamos deixar a responsabilidade para uma outra pessoa e depois vamos apontar dedos quando as coisas não funcionarem. Ah, porque o professor não fez isso. Ah, porque é culpa do governo. Ah, porque é culpa da senhora que fica em casa que não preparou isso. É responsabilidade do pai direcionar. É responsabilidade do pai forjar o caráter desta criança. A Bíblia diz que os pais devem ensinar o menino o caminho que devem andar, para que quando eles crescerem não se desviem desse mesmo caminho. Porque há de vir sempre aquela voz a dizer: mãe disse, não faz isso, não vai por aqui. Mesmo sem que esta criança esteja ao lado do pai ou ao lado da mãe, sempre há de vir aquela palavra, porque é uma palavra constante. Sim. Moira, não faz isso. podes dormir com louça suja. Arruma a tua cama quando tu acordas. Deixa o teu espaço arrumado, deixa o teu espaço organizado. Yeah. Quando aquela criança não estiver perto do pai, estiver num ambiente assim, vai vir aquela palavra. Então, pais, comprometam-se com a educação dos vossos filhos. Não deixam isso somente nas mãos dos professores, porque todos somos seres humanos e temos limitações. Porém, se todos trabalharmos de mãos dadas, é possível que criemos uma criança ou um indivíduo que vai ser útil para a sociedade. Para os professores, também, comprometimento. A educação é a base de uma sociedade. Se uma sociedade está danificada, isso é porque existem falhas na educação. Infelizmente, nós estamos a viver um tempo no nosso país em que quem tem uma ideia diferente daquela que lhe é proposta é automaticamente perseguido, é tido como rebelde, é tido como isto e aquilo, porque não há esta questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é mais ou menos uma teoria bonita que se inventou, mas que na verdade não se é praticada no nosso país, ou não é assim, não tem muito espaço para esta liberdade de expressão, a menos que beneficie a um grupo que está, sei lá, mais adiantado ou mais empoderado e tudo mais. Então, apesar dessas limitações todas, é preciso que nós, como professores, façamos a nossa parte. Sejamos agentes de transmissão de conhecimento, mas também que nos permitamos aprender dos alunos, porque os alunos também têm várias coisas para nos ensinar de forma, posso dizer que inconsciente. Eles nos ensinam como é que nós devemos ser professores deles, porque nós muitas vezes chegamos na sala de aula, queremos ensinar o aluno como nós achamos que é bom, que é melhor, sendo que aquela criança naquele dia chegou ou teve um dia mau, teve uma situação em casa, não está preocupado com a aula. Nós devemos ser essas pessoas que conseguem ler o ambiente de sala de aula, ver, o João hoje não está com a mesma energia. João hoje não fez TPC, mas ele sempre faz o TPC. João, o que é que se passa? Está tudo bem? Sermos aqueles professores que não são simplesmente aqueles que despejam conhecimento, mas que são aqueles que envolvem o aluno nessa jornada de aquisição de conhecimento. Eu vou te dar um abraço,
eu estou aqui, se precisas conversar, se aconteceu alguma coisa, não te preocupes, eu posso te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu vou arranjar alguém que te ajude. Sermos esses professores que os alunos se sintam confortáveis, porque eles notam cada uma das atitudes de cada um dos professores. Vamos notar que existe aquele professor que é muito exigente, Uhum. que todo aluno, quando sabe que está na hora da aula daquele Fora professor, passar. todo mundo corre para a sala, porque sabe que professor fulano, eles sabem, eles sentem, eles notam que aquele professor quer comprometimento. Mas existe aquele professor que o aluno chega tarde, não fala nada, tanto faz, que os alunos estão lá a fazer barulho, para ele tanto faz, ele continua a falar, os alunos não percebem, para ele tanto faz. Eu estou a fazer a minha parte, entende quem entende, dia de prova, depois vou aumentar as notas. Existem esses professores. Então, que nós não sejamos esses professores, que possamos estar comprometidos com o nosso trabalho. Entender que, para a melhoria da nossa sociedade, é preciso que a gente, como professor, melhore. É preciso que nós, como professores, estejamos comprometidos em ser verdadeiramente aqueles que instruem, que munem os alunos de conhecimento e habilidades, que vão ajudar este mesmo aluno a influenciar positivamente para o crescimento e melhoramento da sociedade. Muito obrigada, Moira, por partilhares os teus conhecimentos, por Uhum. partilhares tudo aquilo que tu aprendeste em termos de educação conosco. E eu creio que todos que estão a assistir-nos saíram edificados e estão a ser edificados neste momento. E só queria lembrá-los que nós somos a favor de uma educação que edifica. Não estamos a falar só em termos cristãos, mas estamos a falar de integridade, ter todas as condições necessárias para ter uma educação de valor, uma educação que nos torna pessoas que não são somente imitadores, mas sim pensadores, né? E só para deixar uma frase que eu encontrei, achei muito interessante numa das pesquisas que né, estava a fazer, dizia assim: o sistema educacional de Deus ensina-nos a ser, a ter e depois, aliás, ensina-nos a ser, a fazer e depois a ter. E muitas vezes o que nos é ensinado agora é ter para ser alguma coisa. Então, que nós possamos nos lembrar disso, que nós temos uma identidade e Deus quer resgatar essa identidade em nós. Precisamos ser, precisamos fazer e depois teremos. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso primeiro vídeo da série Cristão e Trabalho. E esperamos-te no segundo vídeo da nossa série. Fiquem bem, até mais. Tchau, Adeus. tchau. Subscrevam-se. Põe um like, um Yeah. joinha.